todos, eu sou a professora Camila. Hoje teremos a nossa 19ª aula de matemática e o conteúdo é nomes dos polígonos. Então, os objetivos da nossa aula: relembrar o que é polígono e como identificar os polígonos, classificar os polígonos conforme o número de lados, conhecer os nomes em específico dos triângulos e dos quadriláteros, agrupar pentágonos, hexágonos e outros polígonos como regulares ou irregulares. Então, os polígonos. Nas aulas anteriores, você estudou sobre polígonos. Então, os polígonos são figuras geométricas formadas por segmentos de retas, fechados e sem curva. Hoje vocês vão estudar o nome em específico de alguns polígonos. Alguns são mais simples, vocês já conheciam, e outros são um pouquinho mais específicos. Então, um polígono, ele sempre terá 3 ou mais lados. 2 ou 1 lado apenas não podem ser considerados. Olha só por quê. Se eu for fazer apenas um lado, eu vou ter o quê? Um segmento de reta, não pode ser um polígono. Se eu ter 2 lados, já está formando uma figura, mas ainda não é um polígono, porque o que acontece aqui? Ele precisa ser fechado. 2 segmentos de reta tornam ele aberto. Agora, se eu ter 3 segmentos de reta, eu consigo formar um polígono. Nesse caso, eu formei um triângulo. Os lados dos polígonos. Então, os polígonos, eles vão ter uma classificação. E como que eu classifico isso? Através dos lados. Ok? Então, aqui do lado, nós temos os nomes dos polígonos e ao lado o número de lados. No caso, triângulo, quantos lados tem? 3. Quadrilátero, 4. Pentágono, 5. Hexágono, 6. Heptágono, 7. Octógono, 8 e assim por diante. A gente não vai se especificar muito longe, nós vamos até o octógono. Então, note que a quantidade de lados de um polígono corresponde também ao número de vértices e o número de arestas. Os triângulos. Então, aqui nós temos o menor polígono possível em questão de número de lados, tá? Que são os triângulos. Então, eles são os polígonos com 3 lados, né? 3 segmentos de reta. E seus nomes específicos, eles se dão de acordo com o tamanho desses lados. Notem aqui, o triângulo equilátero, são 3 nomes aqui um pouquinho mais complexos, mas com a prática vocês pegam. O equilátero é aquele em que todos os lados têm exatamente o mesmo tamanho. Então, se eu ter, por exemplo, aqui 4 centímetros desse lado, eu vou ter 4 centímetros desse e 4 centímetros embaixo. O que acontece? Esse triângulo tá desse jeito aqui. Ele pode estar virado, ele poderia estar apontado para cá. Não importa, vai ser um triângulo equilátero se todos os lados têm o mesmo tamanho. O isósceles acontece o quê? Eu tenho 2 lados do mesmo tamanho, vamos seguir a ideia de 4 centímetros. É claro que dependendo do dispositivo que você está visualizando essa aula, vai ter menos centímetros, vai ter mais, ou pode ser que tenha 4 mesmo. 2 lados têm o mesmo tamanho, digamos 4 centímetros e 4, e outro lado tem um tamanho diferente. Esse tamanho pode ser menor, como está aqui, ou pode ser até maior. Nesse caso aqui, vamos imaginar 4 centímetros, 4 e 3 centímetros. E o triângulo escaleno é aquele que cada lado vai ter um tamanho específico, nenhum vai ser igual, tá? Vamos imaginar aqui 4 centímetros, 6 centímetros, 7 centímetros, ok? Não vai ter tamanhos diferentes. É possível detectar isso mesmo sem fazer medição. Eu não preciso estar sempre com a minha régua para estar medindo. Será que tem o mesmo tamanho ou será que tem tamanho diferente? Apenas visualizando, a não ser que a diferença seja muito pequena, mas se a diferença for maior, apenas visualizando eu já consigo detectar se o meu triângulo é equilátero, isósceles ou escaleno. Os quadriláteros. O que são os quadriláteros? São as formas geométricas que têm 4 lados, tá? Então, nós temos aqui alguns quadriláteros em específico. Por exemplo, o paralelogramo, que ele possui o quê? 2 lados opostos, são linhas paralelas, ok? E junto nessas, formamos outras 2 linhas paralelas que se ligam. Então, notem que o paralelogramo ele é um pouquinho na diagonal. Se ele fosse mais retinho, eu consideraria ele um retângulo. Aqui nós temos um quadrado. O que é o específico do quadrado? Todos os lados do mesmo tamanho, ok? Retângulo, então nós temos aqui
dois lados menores e dois lados maiores. Bem óbvio, bem claro. E o losango seria mais ou menos, não é a mesma coisa, mas como se fosse um quadradinho com as pontas para cima e para as laterais. Agora o trapézio. Então aqui nós temos os trapézios. O trapézio ele possui uma base. O que é a base? Aquilo que sustenta, né? Aquilo que está embaixo. Então ele possui uma base que é paralela ao lado de cima. Então a minha base está reta aqui, né? Está nesse sentido aqui. Em cima vai acontecer a mesma coisa. Notem que todos os trapézios aqui, isso acaba acontecendo. Mas eu posso classificar os trapézios também. Como que acontece? O trapézio isósceles, lembra lá do triângulo isósceles, aquele com dois lados do mesmo tamanho e um lado diferente. No trapézio isósceles, dois lados do mesmo tamanho, só que o que acontece? A base tem um tamanho e em cima, a base de cima, tem outro tamanho. No trapézio retângulo, o que vai acontecer? Um lado, três lados na verdade, parece que vai formar um triângulo. Se eu tapar aqui, parece que eu vou formar um retângulo, mas na verdade o que vai acontecer? Vai ser formado um trapézio. No trapézio escaleno, cada lado vai ter um tamanho específico. Então a base é de um tamanho, aqui outro, outro e outro. E o quadrilátero irregular, ele está junto aqui com os trapézios, é aquele quadrilátero, né, formando quatro lados, porém ele não tem uma forma definida, ele não é um paralelogramo, ele não é um quadrado, não é um retângulo. Ele não tem um nome específico, né? Cada lado de um tamanho, não tem linhas paralelas, então ele é um quadrilátero irregular. Os pentágonos. Os pentágonos são os polígonos com 5 lados. Eles podem ser classificados em regulares e irregulares. Regular, todos os lados do mesmo tamanho. Irregular, tamanhos diversos. Os demais polígonos, então a gente viu ali sobre hexágono, entre outros, eles são classificados também desse modo, regular e irregular. Regular, todos os lados do mesmo tamanho. Irregular pode ser vários lados de um mesmo tamanho, mas se um deles for de outro tamanho, automaticamente é irregular. Então vamos analisar aqui este hexágono e esse heptágono. Percebam, o hexágono é regular ou irregular? Ele é regular, todos os lados do mesmo tamanho. O heptágono, regular ou irregular? A gente nota que ele é irregular, porque nós temos alguns lados que têm o mesmo tamanho. Aqui e aqui, por exemplo, essas duas laterais. Só que o que acontece? Eles diferem entre eles esses tamanhos, então torna ele irregular. O octógono e o pentágono, notem, né, essa espécie de estrela, ela é regular, todos os lados do mesmo tamanho. O pentágono, o que acontece aqui? Se eu olhar de um modo mais distraído essa figura, eu posso imaginar que é um quadrado, né? Ou se eu tapar aqui, eu vou pensar, não, vai formar um quadrado. Mas o que acontece aqui? Na verdade, tem uma lateral aqui a mais, o que torna ele um pentágono. O que acontece aqui? Ele é irregular, porque aqui tem vários, né, dois aqui do mesmo tamanho, esses dois são iguais, mas tem essa quebra aqui. Então, aqui estão as respostas, o hexágono era regular, o heptágono irregular, o octógono regular e o pentágono irregular. Agora vocês vão analisar esse mural aqui e definir o nome de cada quadrilátero. Então, deem uma pausa no vídeo, porque são vários, e daí a gente vai seguir no próximo slide com as respostas. Aqui, então, os quadriláteros. Vamos pensar o A. O A é um quadrado, bem simples. O B também é um quadrado. Como é o nome dessa figura aqui? Paralelogramo, são linhas paralelas que se ligam entre si. D é um trapézio. Prof, mas ele não é um quadrilátero irregular? Na verdade, esse trapézio, né, o que a gente viu, eles estavam nesse sentido. Esse trapézio, se você virar a cabeça, você vai perceber, ele está deitado. O E, um retângulo. O F, um paralelogramo também, que nem o C. O H, ele forma um retângulo.
O I, um paralelogramo, aqui faltou o G, um retângulo. Muito bem, alunos, agora vocês concluíram seus estudos e vocês vão realizar as atividades propostas. Até a próxima!